Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 19 da nossa jornada, vamos refletir sobre graça, arrependimento e transformação verdadeira. Seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Gênesis 20, Mateus 19, Neemias 9 e Atos 19. Leia com atenção e deixe o Espírito Santo conduzir o seu tempo de secreto. Começando Gênesis 20, vemos Abraão repetindo um erro do passado ao dizer que Sara era sua irmã. Mesmo diante desta falha, Deus intervém para proteger a promessa. Deus aparece a Abimeleque em sonho e deixa claro que sabe que foi com sinceridade de coração que o rei mandou buscar a Sara. Por isso ele mesmo o impediu que pecasse e não permitiu que chegasse a tocar nela. Abimeleque então confronta Abraão com 3 perguntas diretas. O que você fez conosco? Em que pequei contra você? Por que você fez isso? É impressionante quando a gente vê um rei pagão demonstrando esse senso de justiça, né? Enquanto Abraão, que é o homem da promessa, agiu movido pelo medo. Abraão age baseado em uma suposição, não em uma revelação. Ele projeta seu medo sobre aquele povo. Deus havia prometido proteção e descendência a Abraão, mas o medo o faz tentar proteger a promessa com suas próprias mãos. Abraão diz algo que é tecnicamente verdadeiro. Aqui é a primeira vez que aparece com clareza essa declaração que Sara é sua meia-irmã por parte de pai. E após ser advertido por Deus, Abimeleque age com justiça na vida de Abraão. Ele devolve Sara, oferece bens e liberdade de permanência na terra, paga uma compensação pública, restaurando a sua honra, diante de todos. Deus então ouve a intercessão de Abraão, preserva a promessa, cura a casa de Abimeleque. Seguindo para Mateus 19, daria para fazer um áudio inteirinho só desse capítulo, mas como aqui é apenas um auxílio para sua leitura na íntegra que você vai ter no seu secreto, eu vou tentar pincelar tudo um pouquinho, tá? Mas Mateus 19, como sempre, uma grande multidão seguiu Jesus. E ele curou a todos ali. E os fariseus, mais uma vez, buscavam testar Jesus. Agora, o foco era o divórcio. E quando Jesus responde aos fariseus, ele não começa pela exceção, mas pelo projeto original de Deus. Ele cita Gênesis 1 e 2, mostrando que o casamento é uma criação de Deus. Envolve aliança, não é apenas um contrato, é um vínculo espiritual e que não devem separar aquilo que Deus uniu. Jesus, ele eleva o padrão porque ele está revelando o coração do reino. Então, os fariseus tentam justificar o divórcio usando a lei que Moisés trouxe, sobre você dar uma carta de divórcio. E Jesus responde com clareza que esta carta só existe por causa da dureza do coração deles. A permissão foi uma concessão diante do pecado humano e não era a ideia original de Deus. Jesus traz uma exceção e aqui Jesus não está incentivando o divórcio. Ele está limitando o abuso que se fazia dessa carta de divórcio. Na época, líderes religiosos usavam justificativas mínimas para romper o casamento e isso era horrível para as mulheres daquela época. Elas ficavam muito frágeis diante desse cenário. Jesus então confronta isso e reafirma o princípio. O casamento é aliança. A exceção que ele traz, que é no caso de traição, aparece porque há situações em que a aliança já foi violentamente rompida pelo pecado. Jesus reconhece essa realidade do pecado, as rupturas dela.
O ideal do reino é restauração, mas a exceção existe por causa da dureza humana. Os discípulos se assustam e dizem: então não convém casar? Isso mostra o quanto o ensino de Jesus era mais profundo e exigente do que a cultura da época. Jesus responde dizendo que nem todos recebem esse chamado de casamento. Alguns sim, outros são chamados a uma vida de celibato, de nunca se casarem ou terem relações. Jesus aqui não desvaloriza o casamento e nem o celibato. Ambos são dons quando vividos no propósito de Deus. Seguindo o texto, Jesus compara o reino com as crianças novamente, assim como no capítulo anterior, nos lembrando a ser como elas, humildes, puras, dependentes, confiantes. Então, um jovem rico se aproxima e pergunta: que farei de bom para herdar a vida eterna? A pergunta dele revela uma mentalidade de mérito. Então, Jesus o conduz aos mandamentos, mas no fim ele toca no centro do seu coração. Porque o jovem rico diz: eu já tenho feito tudo isso. Então o Senhor responde: vai, vende tudo o que tens e segue-me. O problema não era a riqueza, mas o lugar que ela ocupava no coração desse jovem rico. O jovem sai triste porque possuía muitas coisas. Só que na verdade ele era possuído por elas. Nós vivemos numa geração de muitos jovens ricos. Fazem tudo certo, mas sempre que Deus pede algo para elas, elas nunca abrem mão, porque parece que essa riqueza é muito mais importante do que viver conforme a vontade de Deus. Continue a sua leitura, continue sendo ministrado pelo Espírito Santo. Mateus tem muitas riquezas para os nossos corações. Infelizmente, dentro de 15 minutos eu não consigo trazer, mas a ideia é justamente essa, que seja um caminho facilitado para que você se encontre com a revelação do céu direto do seu coração. E se quiser compartilhar comigo um dia algo que Deus falou, estou aqui. Seguindo para Neemias 9, aqui registra uma oração profunda e cheia de discernimento. O povo relembra toda a história e fica claro uma coisa: Deus sempre foi fiel e o povo sempre infiel. O povo foi infiel em cada demonstração de fidelidade de Deus. E sempre que eu leio textos assim, me vem na mente como Deus pode ter tanta paciência com essa gente. Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo me lembra que eu também sou assim e como Deus é paciente comigo também. A história nos mostra que mesmo assim Deus não abandonou o povo, continuou sendo tão bom, tão misericordioso, gracioso, que mesmo ele sendo todo poderoso, ele sempre demonstrou graça e se mostrou como um Deus que é tardio em irar-se. Então o povo confessa seus pecados e declaram: tu és justo em tudo o que nos sobreveio. Lembrar quem Deus é nos leva a esse lugar de verdadeiro arrependimento. E para finalizar, Atos 19 também é digno de um áudio só para ele, mas leiam por completo e deixem o Espírito Santo ministrar. Mas vamos lá que eu ajudo vocês no tema central. Paulo chega em Éfeso e antes dele, Apolo já havia passado por ali, anunciando Jesus com ousadia, mas, como vimos no capítulo anterior, Apolo conhecia até o batismo de João. E ele até foi instruído por Priscila e Áquila depois. Mas quando Paulo chega, ele percebe que ali já tem alguns discípulos. Então ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é intrigante. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Apenas conhecemos o batismo de João. Isso já mostra que eles receberam o evangelho por Apolo ali de primeira mão. Mas o que significa esse batismo, né? As diferenças. O do João Batista era um batismo de arrependimento. É uma preparação para a vinda do Messias, um chamado à mudança de vida, mas não incluía a obra completa da cruz, que é o que realmente Jesus veio fazer.
te trazer uma obra completa e derramar o Espírito Santo. Por isso, tanto Apolo quanto esses criam de forma sincera, mas não tinham experimentado a plenitude do Evangelho. E aqui percebemos que o Espírito Santo, ele não é opcional na vida cristã. Deus, ele respeita o processo, mas ele te chama para a plenitude. Ele te mostra, filho, existe muito mais em mim. E eu posso te contar um negócio? Quanto mais você conhece de Deus, mais você percebe que você não sabe de nada. Ele é infinito. A revelação, ela é progressiva e a experiência nos transforma. Paulo segue fazendo muitos sinais, milagres e maravilhas através do nome de Jesus naquela cidade. Até pedaços de roupa dele eram levadas até os enfermos, e isso já bastava para que eles fossem curados. Tamanho o poder de Deus na vida de Paulo, você vai ler aí. Cheguei um momento que os filhos de Seva, né, que a Bíblia diz, tentam usar o nome de Jesus como fórmula espiritual. Eles dizem que eles pedem, né, para que os demônios saiam no nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios respondem: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Aqui eles acabam levando uma coça dos demônios porque eles não tinham relacionamento no mundo espiritual com Jesus. Dá uma lida a partir do versículo 13 que você vai ver essa história. O texto ensina que a autoridade espiritual, ela não se imita. Ela nasce da submissão e do relacionamento com Cristo. O resultado aqui não foi pro mal, graças a Deus. Toda a cidade, quando ouviu essa história, veio um temor a Deus através dessa cena. E eles começavam a buscar uma transformação verdadeira. Hoje vimos em Gênesis que Deus protege a promessa mais uma vez. Mateus revela mais um padrão do reino. E Neemias nos chama ao arrependimento verdadeiro, sabendo quem Deus é. E Atos mostra que nós precisamos viver uma vida de obra completa de Deus nas nossas vidas. Senhor, obrigada, Pai, por este tempo. Obrigada porque o Senhor é fiel, mesmo quando falhamos. Pai, que o Senhor nos confronte sempre que precisarmos, sempre conclua os nossos caminhos, conforme os teus caminhos, ajuste o que for necessário e transforme a nossa fé, Senhor, para que a cada dia mais possamos viver algo real e vivo aqui nesta terra, Pai. Nos torna íntimos da tua presença, do teu Espírito Santo e transforma-nos de dentro para fora. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 20 da nossa leitura.